do sistema Tucujures para julgamento dos processos que se acham nessa pauta publicada. Indago dos membros aqui presentes, senhores vogais, se tem alguma manifestação à ata da sessão anterior. Não havendo, declaro aprovada. Alguma manifestação a esta sessão, senhor juiz Luciano e Décio Rufino e juiz Normando? Nenhuma, excelência. Juiz Décio? Nenhuma. Também não. Também não. Normando? Ok. Não. Bem, passamos ao julgamento dos processos da pauta. Processos que foram adiados da sessão ordinária de 29 de outubro à sessão 1667, por dificuldades técnicas. O primeiro processo da pauta pode ser chamado. Muito, presidente, só um momento aqui. Acabei salvando outra pauta. Ok. Outubro. Acho que houve um probleminha aqui, presidente, só um momento. Tudo bem, não tem problema. Subiu aqui do Eu- sistema. Eu posso pedir para inverter aí? É o seguinte, eu vou explicar enquanto ela procura. A pauta que eu recebi aqui é adiado do dia 29, que é o 0014159, que é do município de Macapá, e a recorrida Jennifer Camilo. Seria esse Isso. que você ia começar? Exatamente esse. Um deles. E aí Isso, eu queria só sugerir se pode inverter aí, para deixar ele por último, e passar para o do senhor, doutor Reginaldo, que é o 2 e o 3. Pode ser? Ok. Pode, claro. Só para eu me ajustar umas coisinhas aqui. Tudo bem. Então vamos chamar o número 2 da pauta. processo de número 2. Presidente, houve um probleminha aqui, mas eu vou fazer o pregão aqui do arquivo bem. salvo aqui no celular. Processo de ordem 2, número 19.671, 2024. Processo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Macapá, apelação, apelante apelante Varlon Gonçalves Gama, peticionada pela Defensoria Pública do Estado do Amapá. Parte apelada ao Ministério Público do Estado do Amapá, relator juiz Reginaldo Andrade. Muito bem, senhores, desde já adianto-lhes que o Ministério Público ofereceu parecer nesse processo. Então, a ausência dele não traz qualquer nulidade no julgamento. O Tudo caso bem. exame aqui trata de um crime, receptação culposa. A questão em exame trazida na apelação contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Macapá, que o condenou pela prática de crime de delito de receptação culposa, previsão legal, a pena definitiva de 1 mês e 10 dias de detenção. Isso em regime inicial aberto. A defesa postula a sua absolvição, sob o argumento de que a ausência de dolo ou culpa, né, alegando boa-fé na aquisição de bem e a ausência de laudo pericial para apurar o valor de mercado do aparelho de celular que foi objeto da imputação do tipo penal. A discussão trazida na apelação é verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de receptação culposa diante das circunstâncias em que se deu a aquisição e revenda do bem pelo apelante. O recurso preencheu os pressupostos legais, como razões de se diz, senhores, o delito de receptação culposa tutela a confiança social no comércio jurídico de bens móveis, impondo ao adquirente o dever de verificar a procedência e a razoabilidade econômica da transação, sob pena de incidir em culpa por negligência. A configuração do tipo não exige a comprovação do dolo, bastando a demonstração de que o agente, diante das circunstâncias objetivas da aquisição, especialmente o preço irrisório do bem, a ausência de documentação e procedência duvidosa, deveria prever e evitar o risco de tratar com bem de origem criminosa. O conjunto probatório, no caso em apreço, evidencia a violação desse dever de cuidado, revelando negligência grave, compatível com a modalidade culposa do artigo 180, parágrafo 1º do CP. A jurisprudência pacífica, inclusive desta turma,
que entende que o desprezo às cautelas mínimas exigidas no comércio de usados é suficiente para caracterizar a culpa penal, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento subjetivo da ilicitude. A sentença recorrida observou corretamente os critérios do artigo 59, aplicando-lhe sanção proporcional à gravidade da conduta e em consonância com a finalidade preventiva da pena, existindo mácula a justificar qualquer reforma. O MP pediu a manutenção da sentença. Eu conheci do recurso interposto e, no mérito, estou negando o provimento para manter a bem lançada sentença recorrida e estou aqui impondo o pagamento das custas processuais pelo recorrente. É o voto. Juiz Luciano Assis. Acompanhe, Excelência. Juiz Décio. Aberto, pai. Proclamo o resultado. Conhecida a apelação, foi desprovida nos termos do voto proferido. Condenação da recorrente nas custas processuais, na forma da lei processual. Próximo processo de minha relatoria. Seguinte, ordem 3. Processo número 30.765/2023. Origem em Juizado Especial Criminal da Comarca de Macapá. Apelação, apelante. João Vitor de Albuquerque Borcem, advogado doutor Roberto Souza Barreto, apelado Ministério Público do Estado do Amapá. Relator, juiz Reginaldo Andrade. Muito bem, vamos ver. Processo número 3. Só confirmando, é o 30765, ok? 30.765/2023. Muito bem. Temos também aqui uma apelação criminal. O objetivo aqui foi a aplicação das sanções previstas no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigi-lo ou habilitação e ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Então, o recurso interposto é contra a sentença que condenou o apelante a 6 meses de detenção, isso em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 309 referido, como substituição das penas privativa de liberdade, melhor, da pena privativa de liberdade, por 2 restritivas de direitos. Uma delas, prestação de serviço à comunidade, e a segunda, proibição de utilizar a habilitação para dirigir o veículo automotor pelo período de 6 meses imposto na pena restritiva, melhor, pena privativa de liberdade. O recorrente não se insurge contra a materialidade, nem a autoria ou mesmo a condenação, limitando sua insurgência às modalidades de cumprimento das penas restritivas de direito que foram aplicadas. Aqui, senhores, o recurso de apelação interposta trouxe 2 discussões. Saber se é cabível a substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade por prestação pecuniária, consistente no pagamento de 6 meses, melhor, de 6 cestas básicas, em razão da hipossuficiência econômica do apelante e de sua residência atual em outro estado da federação. E 2, saber se é possível a redução do prazo da pena de proibição de obter ou utilizar a habilitação para dirigir veículo automotor de 6 meses para 2 meses, considerando o princípio da proporcionalidade. O fato de a pena privativa de liberdade ter sido fixada no mínimo legal e a circunstância de o apelante trabalhar como motorista profissional, dependendo da carteira profissional para tanto, para o seu sustento. Então, são essas 2 questões que analisarei e apresentarei em minha tese a vossas excelências. Como razão de decidir aqui, após o conhecimento da apelação, vejo que a hipossuficiência econômica do condenado e sua residência em outro estado da federação impossibilita o cumprimento da obrigação em Macapá, justificando a modificação da modalidade da pena restritiva de direitos. A prestação pecuniária consistente em 6 meses com pagamento de cestas básicas, conforme requerido pelo apelante, não impugnado pelo MPE, revela-se medida proporcional, adequada e suficiente aos fins de reprovação e prevenção do delito, possuindo relevante caráter social. Então, tendo a pena privativa de liberdade sido fixada no mínimo legal, em razão das ausências de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo situações agravantes, atenuantes ou outras causas de aumento ou diminuição, mostra adequado também
e proporcional à redução do prazo da suspensão do direito de dirigir para o mínimo previsto no artigo 293, que diz 2 meses, né? Então, o princípio da proporcionalidade aqui vejo como aplicável e é consagrado constitucionalmente, impõe que as sanções penais sejam dosadas de forma equilibrada, considerando a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do réu. A redução atende aqui aos objetivos de reprovação e prevenção do delito, sem viabilizar completamente o exercício da atividade profissional do motorista e o sustento do condenado e de sua família para o cumprimento das penas lhe impostas. Por isso, eu estou aqui conhecendo o recurso interposto, dando provimento aqui em relação à primeira restritiva de direitos de 6 meses, né? Aplicando aqui a substituição por pena pecuniária de 6 meses, com o valor da cesta básica, 6 cestas básicas, no valor de R$ 502 a ser pagas. E em relação à outra pena restritiva, eu estou adequando para que, nos termos da pena privativa de liberdade, também ela seja cumprida no prazo mínimo, que são 2 meses, estabelecido pelo artigo 293 do Código Penal. Esse é o meu voto, senhores, sem aplicação de condenação outras. Juiz Compõe, Andrés. excelência. Juiz Décio. Também acompanho. Proclama resultado, apelação conhecida e parcialmente provida nos termos do voto proferido. Decisão unânime. Próximo processo. Próximo processo, ordem 4 da pauta. Pode chamar. Número. Número 4.266/2024. Apelação, tipo criminal, apelante Jefferson Campos da Silva, peticionada pela Defensoria Pública do Estado do Amapá. Apelado Ministério Público do Estado do Amapá. Relator, juiz Reginaldo Andrade. Ok, só um instantinho que eu estou anotando o resultado. Muito bem, vamos ao julgamento. 4266. Senhores, aqui também é uma apelação criminal. O apelante aqui é o réu. Decorre também de uma receptação culposa. Deixa eu ver. Mônica, é 4266, não é isso? Confere, Mônica. Processo 0004266. Sim, Ok. 4266/2024, de 32. Ok. A ligação, o áudio de vocês está cortando. Não sei se é a minha internet, mas o áudio de vocês também está cortando. Muito bem, senhores. Aqui, o caso em exame, trazido pela apelação criminal, a sentença proferida pelo juizado criminal da capital, o réu que condenou pela pena prática de receptação culposa, também semelhante ao caso em apreço. Por isso, minha dúvida aqui na pergunta, deixe-me ver aqui. Isso. O mesmo recorre contra a sentença que o condenou às penas do artigo 180, parágrafo 3º, a pena de 10 dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, à época dos fatos. A defesa, em sua apelação, busca sua absolvição, sob o argumento de que a ausência de prova de culpa e boa-fé da aquisição do bem. A questão é verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática do delito de receptação culposa, diante das circunstâncias em que se deu a aquisição do bem. A prova aqui dos autos trazida após o conhecimento da apelação, me traz a imposição de decidir deste modo. Demonstra que o acusado adquiriu o aparelho celular por preço irrisório, de pessoa desconhecida, sem qualquer documento de declaração dela, dizendo as características do bem e o valor, e assim como a nota fiscal de aquisição daquela, que evidenciam, no caso em apreço, falta de cautela e configuração na modalidade do tipo penal. O próprio réu, ao confessar ter adquirido os bens nessas condições, revelou negligência na verificação da procedência, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem.
a materialidade e a autoria em contas comprovadas, por boletim de ocorrência, termo de apreensão, nota fiscal da vítima e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, suficientes, portanto, para o decreto de condenação proferido pelo douto magistrado. De igual modo, a sentença observou corretamente os parâmetros do artigo 59, fixando pena proporcional e adequada, inexistindo, portanto, motivo para qualquer reforma do decreto condenatório. Por isso, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento para manter a bem lançada sentença. Aqui, custas pelo apelante. Juiz Luciano? Acompanho. Juiz Décio? Também acompanho. Proclamo o resultado. Conhecida a apelação, foi desprovida dos termos do voto proferido. Custas pelo apelante. Agora sim, doutor Normando, Vossa Excelência. Ainda Presidente, tem mais alguma? ainda temos... sim, ainda temos 2, o de ordem 1 e 5. Isso, portanto, pode chamar o que o doutor Normando, se estiver apto. Estou apto. Pode chamar. Você chama o Fazer número? o de ordem 1. É o 0014159? Sim, Excelência. Posso falar. Ordem 1. Eu irei fazer o pregão. Pode fazer. Ordem 1. Processo número 14.159/2020. Origem em primeiro Juizado Especial de Fazenda Pública da comarca de Macapá, recorrente, município de Macapá, representado pela Procuradoria-Geral do município. Recorrida, Jennifer Camille de Souza Brito Semblano, advogado doutor Antônio César da Silva Martins. Relator, juiz Normando de Souza. Vossa Excelência, com a palavra. É uma matéria que eu tenho certeza vocês já estão bastante alinhados. Eu, como venho do juizado especial e não do juizado de fazenda pública, enfrento pouco e fiquei até meio confuso aqui para entender. Mas acho que vai ser mais econômico eu explicar do que ler aqui o relatório. É aquele tipo de processo em que tem piso salarial de agentes de endemia e teve um julgamento no primeiro momento, a turma recursal aqui manteve uma sentença e negava provimento ao recurso da ré. A ré era o município de Macapá. Vocês estão cientes, né? O tema 1132, que teve repercussão geral, né? E um julgamento da Bahia. Então, ele volta para nós, para eventual juízo de retratação no julgamento anterior, certo? Normando, essa matéria já é pacificada. Pacífica. Só ler a emenda é o suficiente para nós. Beleza. Essa emenda. é só reconhecendo que não há retroativa a ser concedido. Exatamente. Nesse caso aqui, é exatamente isso. Há uma perda superveniente do interesse lá por causa da lei estadual. Exato. Essa matéria é pacífica. É só ler a emenda. Então, só vamos ler lá. a emenda e pronto. Vamos lá, então. É isso aí. Manda Vou ler a emenda. O STF, no julgamento do tema 1132, de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional aos servidores estatutários dos entes subnacionais, cabendo à União arcar com eventuais diferenças entre o piso nacional e o piso na legislação municipal. Portanto, a legislação federal que institui o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias se aplica aos servidores estatutários municipais. O termo piso salarial deve ser interpretado como a contraprestação pecuniária mínima paga na categoria, né? A Lei Complementar Municipal 143 de 2021 da Prefeitura Municipal fixou o piso da categoria conforme a legislação federal, acarretando, então, a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de implementação, impondo-se a extinção desse pleito sem resolução numérica. E no que tange ao pagamento de diferenças, a análise das fichas financeiras, nesse caso concreto, comprova que a remuneração da parte autora, considerando o vencimento base e as verbas fixas e permanentes, superava o piso nacional. Então, não existe valores a serem devidos. O adicional de insalubridade possui caráter temporário e está condicionado a fator específico no ambiente de trabalho, não podendo ser incluído no cálculo do piso salarial conforme entendimento do STF. E, diante da inexistência de diferenças salariais a serem pagas, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de pagamento de valores retroativos.
recurso Muito bem. conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de pagamento de diferenças retroativas e o outro sem julgamento do mérito, perda do interesse, né? Sentença Ok. reformada, sem Perfeito. ônus sucumbenciais. Juiz Reginaldo aí. Eu acompanho Vossa Excelência, eminente Também relator. acompanho. Assis, colocamos o resultado, portanto, conhecido. O recurso foi provido nos termos do voto proferido, sem honorários, decisão unânime. Agora vamos ao número 5. Que eu acho que é o último. Número 5 da pauta. Processo número 3.449/2024, origem Juizado Especial Criminal, Comarca de Macapá. Embargo de declaração, tipo criminal. Embargante, Tiliane Santos Andrade, adicionada pela Defensoria Pública do Estado do Amapá. Parte embargada, Ministério Público do Estado do Amapá. Relator, juiz Normande Souza. Vossa Excelência com a palavra. Bom, nesse aqui eu já tenho um pouco mais de afinidade. Trata-se de uma condenação por receptação de celular. E no primeiro julgamento foi mantida a sentença, houve embargos declaratórios por parte da Defensoria, que assiste aí a condenada no primeiro momento, dizendo que houve omissão no que diz respeito... Tem um áudio... Por Houve uma favor, omissão... mas acho que juiz parou. Normando, só um Teria instantinho. havido Fechar uma os dados. omissão... Teria havido uma omissão no julgado, porque teria não enfrentado a questão da insignificância, o princípio da insignificância. E eu lendo o julgado, eu vi que enfrentou, mas que merece assim um pouquinho mais de clareza. Então, eu vou dar provimento, em parte, para fazer uma acréscimo, uma explicação melhor, porque, embora eu entenda que poderia ser melhor, e foi enfrentado muito de leve. Eu vou explicar melhor aqui. No julgado, o relator falou o seguinte: no delito de receptação, presume-se a ilicitude da posse do bem diante das circunstâncias da aquisição incumbida ao réu provar a licitude da origem. Não é aqui. Aqui, ó. A materialidade delitiva restou suficiente demonstrada pela documentação apresentada, especialmente nota fiscal. A jurisprudência pacífica admite em crime de receptação culposa a substituição da perícia pelo documento fiscal. Ok. Falou da materialidade formal. Aí, aqui, quando enfrenta, assim, de pinceladas rápidas, olha, no mais, a alegação de que a devolução do bem tornaria a conduta atípica não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Ainda que no voto não se use a expressão insignificância, quando está falando de devolução do bem para tornar atípica, enfrenta, de certa forma, isso, porque a defensoria alega que foi devolvido e que isso não teve repercussão, é mínima e tal, por isso pede insignificância. E eu só estou explicando melhor que, ainda que não que fosse enfrentados, veja só, a insignificância ela precisa ser observada tem vários requisitos, olha. Tem que ser a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Me parece que ali, no voto, acabou falando muito da inexpressividade da lesão jurídica, dizendo que não era. Mas eu vejo aqui também que há um reduzido grau de reprovabilidade? Não. Temos que parar de pensar que você pegar um celular, não é nada. Pegar o celular do doutor Reginaldo, mas ele tem dinheiro, ele compra outro. Ok, cara, mas isso é muito sério. Hoje o celular pode ser insignificante para um ou para outro, mas de modo geral não é. O celular hoje tem tudo, tem vida da gente, tem conta bancária, tem celular, tem... Então a gente não pode ficar, eu penso que a gente não pode dar isso como insignificante. Só estou aqui aclarando um pouco. Poderia ter o acordo, o voto ter aprofundado mais, mas
não é motivo para reformar nada, só um pouquinho de clareza e eu penso que a gente supre essa omissão que ela apontou. Desde o princípio, o relator estava afastando essa insignificância. Então, de repente, é bom a gente falar umas palavras que o advogado tá falando da inferência, não falou, olha, falou, só não falou em outras palavras, falou de outra forma, mas aqui eu estou complementando e vendo que não muda. É o meu entendimento. Eu estou rejeitando os embargos como Vossa Excelência, mas aclarando. Só acolhido para aclarar sem efeito infringente algum. Ok, então rejeitado mesmo, só vai aclarar para que eles entendam. Juiz Luciano Assis. Porque a partir do momento que eu aclaro, eu penso que eu estou acolhendo, tá? Eu aclaro, mas... Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acompanho, Excelência. Esses são os verdadeiros aclaratórios, como diz o meu assessor jurídico, João. Os presentes aclaratórios. Eu fiquei na dúvida aí. A gente aclarou e julgou procedente sem efeito infringente? Só isso? Não. Não acolhe, rejeita os embargos e aclara a explicação. Só isso. Abre o fundamento do magistrado. Isso. Ele falou, não foi omisso incompleto, né? Não foi. Eu vi a sentença aqui, não há omissão, não. Mas eu proclamo o resultado, portanto, embargos conhecidos e rejeitados nos termos do voto do relator. Decisão unânime. Mais algum processo? Não. Processo? Não. Vou ali para o Guaiampi. Só um instantinho. O juiz Décio não está mais presente, mas agradecendo a presença dos colegas. Está presente, sim. Ele só está sem aparecer. Está aqui sem aparecer. Juiz Décio, está presente? Então, com a presença dos colegas e agradecendo desde já e convidando... Não, eu estou presente, sim. Amanhã eu declaro encerrada esta sessão do sistema Tucujus. Juiz Normandes participa amanhã ainda, não? Nossa, direto de Pedra Branca. Muito bem. Bom trabalho por aí, juiz Normandes. Obrigado, pessoal. Senhores servidores, muito obrigado. Declaro encerrada a sessão. A todos um bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Luciano, me aguarda rapidinho aí, Luciano. Aguarda aí. Aguarda. Já parou?